Olá, maravilhosa, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso Cine Terapia. O que é o Cine Terapia? Aquele momento onde nós assistimos um filme e analisamos o que isso toca no nosso coração. Porque a parte do filme que mais te tocou é aquilo que você precisa olhar, aquilo que você precisa trabalhar, tá? E é uma forma de acessar o seu inconsciente. De repente você está assistindo ali o filme e começa a chorar, começa a acessar memórias que estão ali que você nem sabe que precisam ser olhadas. Eu fui assistir esse filme, né, Meio Irmãos, sem nenhuma pretensão. Mas quando eu assisti o filme, eu dei boas risadas, mas o filme também tocou muito o meu coração, por isso eu escolhi para compartilhar ele aqui com você, tá bom? Meio irmãos, né? Então nós temos ali a história do Renato e do outro irmão, do Asher. São dois extremos, né? Dois polos, duas pessoas completamente diferentes e com a mesma dor de não ser bom o suficiente para o pai. O Renato é uma pessoa que se tornou muito amargurado, muito raivoso, porque ele se sentiu abandonado pelo pai, por esse pai que foi em busca de uma vida melhor, que prometeu para ele: filho, eu volto. E ele se sentiu traído por esse pai, ele deixou de confiar nas pessoas. E a gente vai vendo isso ao longo do filme. O Asher é o irmão que foi criado pelo pai, mas o pai, pela culpa, acaba não se vinculando, não se conectando a esse filho. Então também sentiu que não era bom o suficiente, digno de ser amado pelo pai, né? Então o que acontece com Renato? Abandono, traição, raiva. E ele se esconde atrás desse homem muito bem sucedido, esse homem que deu certo na vida, para provar o quê? Pai, eu não preciso de você, você não fez falta na minha vida. E o que acontece? Ele olha só pelo prisma dele como criança. Por que eu escolhi esse filme? Para a gente falar sobre o nosso olhar para a nossa vida, o nosso olhar quanto criança. E olha, a sua dor é válida, o que você sente é válido. Mas muitas vezes a gente senta num lugar de não é justo o que aconteceu comigo, eu não merecia ter passado por isso, sem parar para pensar o que meu pai passou. Como ele se sentiu? Quais eram as dores dele? Ou até mesmo as coisas da nossa mãe, as dores da nossa mãe. Porque o Renato viu ali o quê? A dor da mãe, o sofrimento da mãe, o abandono da mãe. Meu pai mentiu, meu pai enganou, meu pai escolheu, né, outra mulher, criou outra família. Então toda essa dor também que ele acabou pegando da sua mãe, que ele comprou o quê? Quanto criança, aquela história. Só que nós precisamos crescer, acolher essa criança, acolher essa dor e desenvolver, falar assim: o que será que aconteceu com meu pai? Tem coisas que não justifica, mas nos auxilia a compreender um pouco mais, que é o que acontece nesse filme, né? Então o pai, ele tinha uma conexão muito forte com o pai, um amor muito bonito com o pai, e esse pai passa por questões financeiras, por questões de escassez, e ele vai embora. Mas quantos de nós temos pais ausentes dentro de casa? Pais que vivem trabalhando ou pais super ocupados. Cada uma aqui tem uma história. Cada pessoa que está assistindo aqui vai se conectar, como eu disse, a uma parte do filme. Mas o abandono aqui tem de várias formas. Quem não conhece o pai, quem o pai trabalha muito, quem o pai é presente fisicamente, mas emocionalmente é ausente. Então, e quando o pai vai embora, ele delega uma responsabilidade para o filho. Cuida da sua mãe. Filhos não cuidam dos pais, ok? Não é essa a função de um filho, não é essa a responsabilidade de um filho. Então ele pegou o filho criança e colocou sobre essa criança uma responsabilidade de adulto. Por isso que ele se tornou aquela pessoa tão rígida, tá? Tão firme. E quantas de nós, quando crianças, não ficamos no lugar de mãe dos nossos irmãos? Donas de casa aos 8 anos, lavar, cozinhar, arrumar. Será que você precisou se tornar adulta antes da hora? E isso fez com que você endurecesse, se desconectasse do seu sentir? Porque você percebe ali o Renato totalmente desconectado do sentir. Eu não me importo, trata com indiferença, né? E então ele cresce movido pela raiva e realiza tudo aquilo que ele sonhava em fazer com o pai, ele realiza sozinho. Como eu te disse, para dizer: eu não preciso de você. Mulheres guerreiras
que não conhecem, ou teve pais ausentes, ou pegou para si as dores da mãe, por que ela é tão guerreira? Por que ela é tão autossuficiente? Exatamente isso. Pai, eu não preciso de você. Eu me viro muito bem sem você. Então, para cada vez que uma mulher guerreira está na frente de um homem dizendo eu não preciso de você, na verdade ela está dizendo para o pai dela, tá bom? Então ele se torna engenheiro, a mesma profissão do pai, vai mexer com aviões. Então, uma frase que ele diz é o seguinte: eu aprendi cedo na vida que ninguém ajuda ninguém. Que a gente tem que se virar sozinha, aquela hora da entrevista, né? Então ele é duro, frio, controlador, não tem amigos, não se vincula, tá? Ele tem a noiva dele, mas ele não se vincula àquela criança, ao enteado dele, né? O que ele vai ser padrasto. Ele não se vincula com a criança, ele não se conecta. Inclusive a criança é um reflexo dele, sempre de máscaras. O que aquelas máscaras representam? A raiva, o ressentimento, tá? Então, ele tem raiva, inclusive, do país que levou o seu pai. Ele não entende, meu pai fez uma escolha. Quantas vezes a mulher ela tem raiva da esposa que o pai se casou? Culpa a mulher. Não, nossos pais são livres, eles têm escolhas, tá bom? E ele tem uma noiva extremamente doce, gentil, que fala o tempo todo para ele, olha, você é traumatizado, vai cuidar dos seus traumas, tá? Então, o que acontece? Ela fala, olha, vê como você trata o nosso filho. Por quê? Porque ele não tem amor, ele não tem como se conectar, ele não tem como dar aquilo que ele não tem. Então ele não se conecta, ele não se vincula, já falei, ele não se sente bom o suficiente. Ele ficou com a raiva, ele pegou as dores da mãe, como eu também já disse. E aí, quando ele recebe a ligação para ir encontrar com o pai, a noiva dele fala, olha, você precisa resolver os problemas, você precisa enfrentar. O que acontece? Muitas vezes nós pegamos as coisas da nossa infância, ou as dores, ou até mesmo uma separação depois de adulta, e fala que, não, tá tudo bem, eu não me importo com isso. Sabe? Tira o poder daquela dor. Isso não resolve. O que nós precisamos? Sentar e olhar e falar, não, doeu. O meu pai me fez falta, minha mãe me fez falta. Não, olha, essa separação doeu. Precisamos enfrentar a dor, nomear essa dor, sentir essa dor e soltar. Nós precisamos liberar essa dor, acolher essa dor da nossa criança. Quais são as suas dores infantis que talvez você esteja aí presa, carregando até hoje e revivendo, repetindo? Porque o Renato tinha muito dinheiro, mas não era um homem próspero. Porque prosperidade e dinheiro são coisas distintas. Ele estava noivo, mas um noivado frio. Eu não vi paixão ali, você viu? Aí ele encontra o Asher, né? Que é o filho indesejado. Ele não foi um filho desejado. O pai teve uma noite com uma mulher e ela engravidou. Inclusive, quando ele descobre, já é no nascimento desse menino. Então, ele é imaturo, ele é infantil. Ele não tem dinheiro porque ele é a eterna criança. Ele é criado como o problema, ele é carente, ele é desempregado. Ele não gostava de nada que o pai gostava, porque é uma forma de confrontar. Não sou como o meu pai. Ou aquelas mulheres que se dizem assim, jamais eu vou ser como a minha mãe. Isso é uma forma de rejeição. Por quê? Porque antes se sentiu rejeitado. Então, antes que me rejeita, eu rejeito logo. Então, o Asher, ele é esse que parece bobão, que parece aquela criança que faz piadas de tudo, que brinca de tudo. Isso é uma ferida profunda, ok? De rejeição, de abandono, de ser indesejado. O Renato e eles têm as mesmas feridas, só que um foi para um extremo, o outro foi para o extremo. Lembra que eu falo muito da mulher boazinha, da mulher guerreira? São extremos, e nenhum extremo é saudável para nós. Nenhum extremo é bom, nem ser a palhaça, a boazinha, a que faz piada de tudo, a desempregada, a que não dá certo, como a mulher o quê? Guerreira, que não precisa de ninguém, que é forte, que é bem-sucedida, que não se conecta. Todos os dois extremos é doído, é sofrido, ok? E todos os dois por quê? Por ser tratados como indiferentes. É assim que eles se sentiam, ok? Os dois, o Renato achava, não, você teve tudo, você teve o meu pai. E o outro falava assim, não, mas o meu pai estava aqui, mas ele só pensava em você lá. E muitas vezes, agora, falando do pai, né, ou da mãe, até de você mesma,
Muitas vezes nós não nos autorizamos a ser felizes por carregar uma culpa eterna, por não conseguir nos perdoar por um erro que nós cometemos na nossa vida. Será que você é essa pessoa que está aí se numa eterna autopunição, na eterna infelicidade, eterna insatisfação? Não, por quê? Porque eu fiz algo errado lá atrás. Sabe, liberar as dores do passado, fazer as pazes com as dores do passado, é inclusive para que você tenha um presente e um futuro. O pai do Renato, ele não foi feliz em lugar nenhum. Tá bom? Então quando o Renato vai lá e conhece o irmão, ele sente uma raiva profunda desse imaturo, desse menino, dessa esquisito. E ele, se você percebe, ele tem uma ferida profunda da humilhação, tá bom? Então, quando o pai morre, o pai deixa muitas pistas. Deixa tudo assim, olha, trilha o caminho que eu trilhei, veja o que eu passei. Para quê? Para que vocês compreendam que eu amei vocês da minha forma, mas eu não tinha mais o que dar e como me conectar. Então ele vai deixando essas pistas para quê? Para que eles se conectassem, para eles conseguissem compreender. Por isso que é tão importante, às vezes, você buscar compreender a história dos seus pais, a história do seu pai, a história da sua mãe, para vê-los como seres humanos. Para olhar e falar assim, peraí, meu pai não me amou, mas não é sobre mim. Porque muitas vezes a criança tá ali, não, eu tenho alguma coisa errada, porque meu pai não gosta de mim, eu não sou desejada, eu não sou querida, eu não sou importante, eu não sou especial, e traz tudo para o eu. E de repente, o seu pai ou a sua mãe, eles não tinham, eles nem se amavam, não tinham nem amor próprio, estavam tão feridos que não conseguiam se conectar com você, não conseguiam te amar. E por mais que eles buscassem um caminho para chegar até você, porque ali nós vemos o pai do Renato o tempo todo tentando voltar para o Renato, mas eu quero que você imagine que dentro de casa, às vezes o pai quer se conectar, mas não dá conta, porque não sabe dar amor, porque não recebeu, não sabe dar, não sabe se conectar. E muitas vezes nós ficamos presos à dor, olhando e falando assim, mas eu não fui amada, eu não fui querida, eu não fui desejada, ele foi embora, ele me abandonou, ele me deixou. Agora você é adulta. Agora você pode mudar o seu olhar quando você começar a compreender um pouco essa história. A história da sua família, a história dos teus ancestrais. E para que isso serve? Para te libertar, para te liberar de toda essa dor que você carrega. Então tudo isso serve para uma liberação, um acolhimento daquela interpretação infantil de que o mundo me deve, de que eu não posso confiar em ninguém. Todo mundo é mau, todo mundo trai, todo mundo engana. Será que eu não estou olhando para os homens com os olhos da minha mãe, que sofreu demais na mão do marido dela? Porque o marido da sua mãe é diferente do seu pai. São dois papéis diferentes. Então, eu quero que você pare e pense. Será que eu preciso reavaliar o meu olhar para a minha própria história? Será que eu não estou com um olhar infantil, presa em questões infantis e chegou a hora de amadurecer, de assumir responsabilidade pela minha felicidade, de construir uma nova família, uma nova identidade, sair da criança ferida, né? Então, à medida que ele vai voltando, trilhando os passos do pai, conhecendo a história do pai, compreendendo o que o pai passou, ele começa a se curar. À medida que ele vai convivendo com o irmão, e eles vão ali falando das suas dores, eles também começam a se curar, tá? Então, eu quero que você pare e pensa, qual a história dos seus ancestrais? Busca compreender um pouquinho. Quais são as prisões em que você está? E se libera, sabe? Solta, libera. Você merece muito ser feliz. Assim como eles conseguiram trilhar um caminho de volta, né? Esse caminho de volta é esse caminho de se conhecer, de se conectar, de liberar perdão, de tudo isso, de conseguir se vincular novamente, se deixar ser amado, olhar para o pai de uma forma diferente. Esse é meu convite hoje.
Olhe para você de forma diferente. Olhe para a sua história de forma diferente, concordando com o que foi, da forma que foi. Não adianta você querer mudar o que foi, já foi. Mas você pode, a partir de hoje, ter um lindo futuro, viver um presente prazeroso, tá bom? Beijos para você, espero que você tenha gostado dessa análise, espero que ela tenha tocado o seu coração como tocou o meu coração, e compartilhe esse vídeo. Convide outras mulheres para vir participar desse clube, desse encontro semanal que nós temos aqui, dessas análises tão profundas, tá bom? Beijo grande e até a próxima.